Pessoal, foi publicado o último episódio de Projeto Humanos, fazendo então se encerrar a trilogia que começa lá atrás com o caso Evandro, prossegue com Altamira e se encerra dessa vez com o caso Leandro Bossi, tratando dos casos de Leandro e de Sandrinha. Quando a gente olha para um trabalho gigantesco como esse, né, que demorou 10 anos da vida do Ivan Mizanzuki para ser concluído, que com certeza vai permanecer calando na alma dele durante muito tempo, nós temos inúmeros elementos de interesse. Eu quero chamar a atenção aqui para dois, desse ponto de vista de produção. O primeiro é a ética e a responsabilidade com que o apresentador trabalha, e o segundo, a questão da narrativa. Vamos pensar o seguinte, né? No jornalismo é muito comum que a gente chame os nossos entrevistados de personagens. No entanto, a gente não pode esquecer que esses personagens, eles são personagens da vida real. Então, eles vão sofrer as consequências da publicação da nossa história. Como é que eu devo, então, me portar, né? Qual que é a minha responsabilidade perante essas pessoas que confiaram em mim, que responderam, né, sem qualquer tipo de ganho, responder às minhas inquietações quando eu faço perguntas. Eu tenho responsabilidade sim com elas, e o Ivan toma esses cuidados, especialmente ali no caso da família do possível autor do crime. Sempre no caso, nós estamos trabalhando na ideia do possibilidade, né? Porque nada foi comprovado, são tudo conjecturas. Outro elemento é que não basta simplesmente você preservar a identidade dessas pessoas. Você precisa também orientar os seus ouvintes. Nós sabemos, né, o que acontece quando a gente trabalha a narrativa e estimula a catarse, né? O que acontece, por exemplo, ao fim do último episódio de A Mulher da Casa Abandonada. As pessoas, né, incitadas por essa ideia de que a Margarida não foi punida efetivamente, elas vão lá punir essa pessoa, né? O Ivan, ele, muito provavelmente, né, com essas reflexões todas em mente, ele é categórico, ele orienta seus ouvintes dentro do programa. Não ultrapassem a linha, né? Não exponham essas pessoas, não vão incomodar essas pessoas. A família não tem culpa nenhuma e mais, né? Se esse programa surge a partir do momento em que inocentes são condenados, né, em que muito facilmente a gente pode acabar com a vida de uma pessoa na tentativa de proteger outras, então nós não podemos cometer esse erro. Ele faz essa convocação para os seus ouvintes, né, orientando, já que, pensem, podcast ele é muito personalista, é a nossa voz, a nossa cara, né, que está ali conduzindo essa história, a gente tem essa responsabilidade. E aí, mesmo assim, isso acontece, né? Na comunidade do Reddit, dizem que estava vazando documentos ali, a identidade dessas pessoas, e é preciso uma intervenção direta do produtor para que tudo isso seja apagado, que as pessoas não façam mais isso. O Ivan podia ter lavado as mãos, a mensagem estava muito clara no programa, mas, enquanto comunicador, ele vai lá e age. Vamos agora pensar na questão da narrativa, né? O Ivan é um professor de storytelling, então ele sabe, né, construir a história a partir de eixos, dividir ali os atos do programa para deixar tudo com um movimento mercadológico muito mais claro. Então, ele sabe, por exemplo, né, que ele tem programas que são longos demais, detalhistas demais, que vão trazer ali elementos que muito provavelmente a grande parte dos ouvintes não está tão interessada assim, né? Existe, claro, o núcleo duro que vai ali consumir tudo avidamente, mas outros, quando vão ver um programa de 4 horas, que vai ser muitas vezes redundante, alguns elementos, vai pular fora. Então, por que ele toma essa decisão? Pela fidelidade com os fatos, pela fidelidade também com a transparência. Pensem que esse programa, o conceito dele é ser uma resposta à negligência, né? Mas também a busca por respostas fáceis, que faz com que as instituições, o poder público, prefira seguir teorias da conspiração, pânico satânico, só para oferecer uma resposta mastigada já para a população e não com o objetivo de resolver este crime. Então, se o programa tem esse conceito de ser uma resposta, ele não poderia, mais uma vez, ir contra a sua própria proposta. Então, o Ivan é super detalhado, ele mostra todos os elementos, ele expõe os dados, né? Com o objetivo de ser esse, então, um organizador de informações, né? Ele vai lá, ele recupera documentos, ele entrevista pessoas, ele busca dar ordem à bagunça que são
os dossiês do caso, para que assim eles ponham a sua metodologia inclusive de pensamento, de estrutura de pensamento, e que possa sim ser falseado, né? Para que no futuro as pessoas possam verificar isso a partir dos caminhos muito claros que ele deixa e possam dizer, sim, ele estava no caminho certo, não é nada disso. E assim, encontrar outras respostas. Isso é muito louvável, né? Isso é algo a se atentar quando a gente olha para esse programa.